queria começar lendo alguns versículos e depois nós termos uma palavra de oração, tá bom? Vamos abrir então em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Embora às vezes, talvez eu recorra à tradução que o Eliseu utilizou ontem, que é a Bíblia textual, tá? Em algum momento ou outro, talvez, ao longo do compartilhar, a gente faça menção a ela. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos também para o livro, ainda em Gênesis, capítulo 5. Versículo 1 ao 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Capítulo 9, versículo 1 até o 2. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Vamos agora para os Salmos, capítulo 8. Começando pelo título hebraico do Salmo, que aparece no texto inspirado, que não faz parte, não é como o título em negrito, que a Sociedade Bíblica muitas vezes coloca, mas sim o título inspirado que está em itálico. Ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo. E as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
Amém. Vamos também, irmãos, para o capítulo de Daniel 7. Daniel 7. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Capítulo 7 ainda, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 27. O reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Parte A do versículo 28. Vamos para a última agora em Hebreus capítulo 2. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Aqui a palavra mundo é aion, a era que há de vir, sobre o qual estamos falando. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, aquele a quem pertencemos. Senhor, quem somos nós para ter qualquer ousadia de sequer abrir a Tua palavra, quanto mais de lê-la, Senhor, baseado em nós mesmos. Ó Senhor, que o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que inspirou as Escrituras, sopra, Senhor, nós te pedimos mais uma vez sobre elas, para que a luz do Senhor possa brilhar e nós possamos ser edificados conforme a Tua vontade, Senhor. Abre Tua palavra para nós, abençoa-nos. Nós dependemos de Ti e toda a nossa fraqueza Te é conhecida. O Senhor sabe que somos pó e que sem Tua ajuda nós nada podemos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, e mais uma vez aqui diante dos irmãos, eu admito que eu nada sou, Senhor, e nada tenho, e que nenhum de nós que estamos aqui tem coisa alguma. Nosso maior tesouro, Senhor, nossa única expectativa está no Senhor. Amém. Por isso nós pedimos que o Senhor nos fale e nos edifique, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Envergonhe o Teu inimigo e seja mais uma vez glorificado. É o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos uma sequência de versículos desde Gênesis, e aqui eu vou falar de algumas coisas nessa introdução que nós já tocamos nos dias ali em Formosa de uma forma panorâmica e, de certa forma, um pouco mais geral. E aqui nós vamos nos deter um pouco mais. Conforme nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, quando Deus criou o homem, já dizia, muitos irmãos que desenvolveram estudos profundos das Escrituras, como o irmão
Scrogg e também o irmão Witness Lee no seu estudo Vida de Gênesis, que Gênesis é a semente de todas as verdades da Escritura e do propósito eterno de Deus em Cristo. Se nós queremos entender o eterno propósito de Deus em Cristo, nós temos que começar por ali, até chegarmos à colheita no livro de Apocalipse. É interessante que quando nós estudamos Gênesis, nós temos que ir vendo o desenvolvimento de todas as verdades até chegar à grande colheita. Enquanto quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós temos que voltar no passado para ver aonde todas as coisas que estão colhidas ali foram semeadas. Assim nós temos que fazer a fim de que a Bíblia seja um livro aberto para nós, pela graça de Deus. Então, Efésios capítulo 1 diz que o eterno propósito de Deus em Cristo é resumir todas as coisas, ou fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as que estão sobre os céus, como as que estão sobre a terra, em seu Filho. Essa palavra grega, convergir, ela é muito longa e ela é muito rica. Ela significa, por um lado, rebobinar, por outro lado, ela significa pegar as coisas que estão espalhadas, desorganizadas, organizá-las e encaixá-las debaixo de um encabeçamento, como centro. E Efésios diz bem claro que Deus fará isso tanto nos céus como sobre a terra. E não é apenas sobre o Filho de Deus, mas em Cristo, o homem divino humano. Porque o eterno propósito de Deus, pelo mistério da sua vontade, irmãos, pelo aquele desejo que estava no seu coração e que é expresso naquela palavra do Senhor na parábola das bodas, um rei resolveu, bendito seja o Senhor por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não precisava disso. Nós cremos e sabemos que o nosso Deus é trindade e é um Deus completo e suficiente em si mesmo. Deus não cria porque Ele está solitário e se sente sozinho, sem as suas criaturas. Deus cria porque Deus resolve. Agora olha que coisa interessante. Deus resolve, devido à natureza do seu caráter, ter canais para dispensar o que Ele é. Acho que a melhor ilustração disso é o irmão C.S. Lewis, que diz assim: em Deus não existe carência a ser satisfeita. Só existe fartura que de tão rica deseja se repartir. Em Deus não existe nenhuma carência a ser satisfeita. Se Deus não tivesse criado, não houvesse nenhum de nós, nenhum dos anjos, nem as incontáveis estrelas, galáxias, nada, Deus estaria eternamente feliz em si mesmo. Mas existe na felicidade de Deus algo que é da sua própria essência, que é o amor. E nós entendemos, por termos sido criados à sua imagem e semelhança, por pálido vislumbre, nós entendemos que quando amamos, nós doamos. E em Deus, irmãos, isso é elevado ao nível infinito. Deus é tão vasto e tão rico em si mesmo, que Ele sabe, na sua sapiência, na sua sabedoria, Ele sabe que será bom para outras criaturas existirem a fim de conhecê-lo. E isso será a satisfação das satisfações para essas criaturas. E quando essas criaturas conhecê-lo, Deus estará realizado em si mesmo. Então um rei resolveu fazer bodas ao seu filho. Irmãos, pelo santo mistério da vontade de Deus, Deus deseja casar o seu filho. E todas as coisas existem para isso. Mas o seu filho divino, em si mesmo, não é somente como filho de Deus que ele terá esse casamento realizado. Deus deseja que esse filho divino humano seja unido a uma criatura. E que a criatura seja elevada ao status da glória e herde com ele tudo. Irmãos, nós não temos ideia do que é ou para o que Deus está nos chamando. A Bíblia não para na redenção, ela não para no sangue, ela diz que o eterno propósito de Deus, e que diz que Ele nos pré-ordenou para a glória. Aleluia. Glória. Deus não vai descansar enquanto Ele não tiver um homem coletivo introduzido na glória. E foi para isso que em Gênesis, nessas sementes que lemos aqui, Ele começou criando o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Vou repetir aqui, alguns irmãos já ouviram lá em Formosa.
vou falar de novo. Eu creio, né, como o irmão Otmani e o irmão Itnesli, eles falaram que a imagem é interna, a semelhança é externa, mas alguns outros irmãos, como o irmão Scroggie, como também outros que estudaram Gênesis, como Griffith Thomas, eles acreditam, se nós pegarmos as palavras hebraicas, que a palavra imagem é uma expressão externa de uma semelhança interna. Então nós somos iguais a Deus internamente, pela sua natureza e a sua moral, certo? E nós somos externamente uma expressão pálida de quem Ele é, quando Ele deseja se relacionar com as criaturas. Deus, irmãos, é importante nós vermos isso aqui. Antes mesmo de se encarnar, todas as vezes que Deus é visto na sua teofania, ou no que é chamado de cristofania, Ele assume o aspecto icônico de uma figura humana. Isso não é assim porque Ele criou o homem, então Ele assume essa forma, não. Todas as vezes que Deus é visto, mesmo antes de se encarnar, Ele tem essa expressão que é o veículo perfeito para expressar o seu caráter relacional. Então, por isso Ele cria o homem, a sua imagem, o homem tem uma forma conforme uma semelhança da natureza de Deus. Deus não compartilha conosco a sua essência. A essência é algo que Deus tem apenas em si mesmo, mas Deus compartilha conosco sua vida e sua natureza. Qual que é a diferença de natureza e essência? A questão é que a essência diz respeito a tudo que Deus é em si mesmo e que Ele não pode doar às suas criaturas. Diz respeito ao que é chamado de deidade, aos seus atributos incomunicáveis. Enquanto a natureza diz respeito aos atributos que Deus compartilha. É dele e Ele nos agracia com isso. Amor, justiça, luz, verdade. Então, essas coisas internas de Deus, que diz respeito à sua natureza, é a sua semelhança. E para que esta semelhança pudesse se expressar de uma forma digna de Deus, essa semelhança se faz conhecida numa imagem, que é a estrutura tripartida que temos. Dá para entender isso, irmãos? E agora o homem criado, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, ele é apto para realizar o propósito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E conforme nós vimos, pelo homem possuir imagem e semelhança de Deus, ali estão contidos, irmãos, todos as sementes do que Deus espera que o homem alcance até que ele seja elevado à glória. Certo? Então o homem foi criado para comunhão e para realeza. Sacerdócio e realeza, podemos dizer assim. Isso está ali em Adão, desde que ele foi criado, o sacerdócio e a realeza. A imagem de Deus, conforme a sua semelhança, é para que o homem medie. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa, e muitos cristãos não entendem isso, e possa o Senhor nos abrir os olhos para a gente ver isso. O sacerdócio não existe, principalmente por causa da queda. Mesmo que não houvesse queda, sempre existiria a necessidade de sacerdócio. Você quer ver uma prova disso? Quando chegar o novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, nós estivermos glorificados com Deus mesmo, vai haver pecado? Não. Vai ser tratado? Vai ou não? Não. Nem mesmo nas nações vai haver mais pecado e morte. As nações que estarão ao redor da cidade. A morte será totalmente aniquilada. Certo? Não é verdade? E contudo está escrito em Apocalipse que os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Você sabe que se você estudar o texto grego ali, os seus servos o servirão, a palavra servir é servir sacerdotizando. Servirão como sacerdote. Ué, mas não tem mais pecado? Para que tem sacerdócio se não tem pecado? Porque na nossa cabeça, irmão, já está... sim, isso é positivo, mas não é o único aspecto da verdade. Na nossa mente, nós achamos assim, que o Senhor Jesus fez a sua obra vicária como sumo sacerdote por causa da necessidade do pecado. Mas, irmãos, ainda que não houvesse pecado, haveria necessidade de sacerdócio. Sabe por quê? Porque Deus precisa de um veículo de expressão. E a expressão de Deus, quando ela se realiza, ela é mediada. Tem que haver uma mediação para que as criaturas conheçam a Deus. Essa mediação
é um sacerdócio. Está dando para entender, irmãos? Por isso que o autor de Hebreus fala que nós não podemos conhecer Cristo apenas segundo o que ele é tipificado por Arão, que trata pecados, derrama sangue, trata com o que é negativo a partir da queda do homem. Mas que nós devemos ser elevados à posição original do propósito de Deus. E qual é a posição original do propósito de Deus? Que o homem medie a sua glória. E o que faz o sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Você vê Melquisedeque sacrificando ofertas? Derramando sangue? Mas você vê um sacerdote que é rei e media a Deus. Essa é a posição original. Depois que o Senhor Jesus cumpriu todos os aspectos ligados ao nosso pecado, irmãos, do ponto de vista negativo, e tratou com o que é negativo, agora ele nos colocou nos trilhos, para que nós possamos, como diz o irmão Devin Frank, alcançar o supremo propósito de Deus. Qual que é o supremo propósito de Deus? Que a irmã Magali, que o irmão Wagner, que o Murilo, que o Luan, que o Diogo, que eu, que todos nós aqui, possamos mediar, expressar, irmãos, e anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Aleluia! Irmãos, isso é mais glorioso do que ser perdoado. Isso é mais glorioso até do que se nós fôssemos criados como anjos. Isso é o sacerdócio original, do qual Melquisedeque é um tipo, e realiza. Restaurados, irmãos. Deus quer isso. E Ele não vai parar enquanto isso não acontecer. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, sacerdócio, e realiza para ter domínio. Para que isso pudesse acontecer. Mas o que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu. O homem cai, não é verdade? É um fato ou não é a queda? É um fato. Quando chega em Gênesis capítulo 5, vamos voltar lá um pouquinho. Aí vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 5. São coisas que a gente já falou ali em Formosa, mas eu quero que tem irmãos aqui que não estavam lá. No capítulo 5 de Gênesis, você já vê que ocorre uma coisa triste, muito triste, em relação ao homem diante desse propósito de Deus. Depois que o homem cai, fala assim: este é o livro da genealogia de Adão. Queria fazer um pequeno adendo aqui, como fiz lá também, irmãos, porque é muito importante a gente entender isso aqui. Quando aqui fala, este é o livro da genealogia de Adão, e nós temos a ideia de que o que vai ser contado daqui para frente é ao que essa palavra genealogia se refere. Então a ideia que nós temos é, este é o livro da genealogia de Adão. Aí vai ser descrito o que é a genealogia de Adão. Está errado, irmãos. No hebraico, essa palavra genealogia é toledot, que significa relações, ou documentos de relação, ou as tábuas e os documentos que foram anexados. O que aqui significa, o significado aqui presente é o seguinte: aqui há um colofão. O que é um colofão? Quando você tem aqueles documentos, aquelas atas, você termina eles, então você põe, afirma a verdade, tal dia, tal, eu fulano de tal, assim o disse. Não é assim? É mais ou menos assim. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Segura aqui, vamos voltar em Gênesis 2,4 para os irmãos terem ideia do que eu estou querendo dizer. Nós vamos ler o 5,1, mas vamos no capítulo 2, versículo 4, para a gente pegar a ideia melhor. Você vai ver que essa mesma palavra toledot é traduzida no 2,4 como Gênese. Lá no 5,1 ela é traduzida como genealogia, e no 2,4 esse toledot é traduzido como Gênese. Mas Gênese, genealogia, é toda a mesma palavra no hebraico, toledot. E o ot é uma terminação hebraica feminina, porque está falando de relações, de documentos ou de coisas que são colocadas em anexo. Assim como o in é uma terminação plural masculina. Então, toledot significa as relações, as coisas relacionadas, os anexos. No 2,4 fala, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Em hebraico é mais ou menos Helá, Sefer, Toledot, né?
Hashamagem vet Eretz. Sefer Toledot, este é o livro das relações. Mas sabe por que é isso aqui, irmãos? Porque aqui, esse colofão indica que tudo que está escrito de Gênesis 1:1 até o 2:4, né? Até o 2:4 é o primeiro capítulo de Gênesis. Se os tradutores e aqueles que colocaram capítulo e versículos fossem seguir certinho, o capítulo 1 terminaria aqui, no 2:4. Sabe por quê? Este é o documento que Moisés usou para poder compor o livro de Gênesis. Você sabe quem foi o autor desse documento? Quem que escreveu esse documento? Adão. Ah, mas não foi Moisés que escreveu Gênesis? Foi, irmão, mas ele foi pegando documentos escritos e anexando como um livro. E ele está pondo aqui a sua... o quê? Seu anexo. E ele está dizendo como por meio do colofão. Este documento aqui que vai do 1:1 ao 2:4 é o Toledote da criação. Entendeu? Porque nós achamos que Deus ditou Gênesis para Moisés, mas não foi assim. Sob a inspiração de Deus, Moisés foi anexando os documentos. O primeiro documento foi o próprio Deus que ditou para Adão, e Adão escreveu a história da criação. Entendeu? E Moisés teve acesso a esse documento. Aí você fala assim, mas isso é impossível, porque Adão morreu, o dilúvio veio. É, mas você esqueceu que Sem, o filho de Noé, é um pré-diluviano, e que estava vivo no mundo até quando? Sabe até quando Sem ficou vivo no mundo, irmão, se você contar a genealogia dele? Até Jacó ter 22 anos. O Sem, o filho de Noé, o ancestral da família abrâmica, estava no mundo ainda. E o Sem e os filhos de Noé carregavam consigo esse documento. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui, irmãos, você fala assim, para que o irmão está gastando tempo com isso? Isso não tem importância. Não tem importância enquanto você não entra na universidade. Não tem importância enquanto você não vai estudar teologia ou vai ouvir críticos, ateístas acerca da Bíblia. Porque o maior golpe de Satanás, irmãos, é contra a inspiração desse livro. Se esse livro aqui pudesse ser descartado, cai tudo por terra. Não tem importância enquanto você não ouve mentiras e heresias dizendo que Deus criou primeiro um Adão e uma Eva, mas essa Eva não era bem a Eva, era um espírito que ficou com ciúme de Adão, e aí depois quando Adão rejeitou ela, e esse espírito se uniu a Satanás para tentar Adão. Então eles falam que Gênesis 1:26 tem uma mulher, e em Gênesis 2 tem outra mulher, e eles chamam a primeira mulher de Lilith. E o que tem de crente, de irmãos caindo nessa falácia, não está escrito. Porque no 1:26 fala que Deus criou o homem e a mulher. Aí no 2:4 aparece Deus criando a Eva da costela de Adão. Fala, tem duas mulheres aqui. Mas não é não. É porque no 1:26, Adão está escrevendo, de forma resumida, como foi que Deus criou o céu, a terra, todas as coisas, inclusive a si mesmo e a Eva. Entendeu? E o relato de Adão acaba no 2:4. E ele coloca esse colofão. Esta é a relação dos céus e da terra. Entendeu? Esse é o primeiro documento, a primeira tábua. Aí agora, irmãos, o que vai vindo 2:5 até o 5:1 parte A é o segundo Toledote. Entendeu? O primeiro Toledote foi Deus que ditou para Adão, porque esse é o Toledote da criação. O segundo Toledote agora é Adão narrando do seu ponto de vista, tudo o que aconteceu. Primeiro ele escreve o que Deus ditou para ele. Depois ele escreve o que ele entende sobre a criação. Por isso que você vê mais detalhes. Porque agora Adão vai dizer, olha, a Eva foi criada assim, eu dormi. Certo? Lá Deus só descreveu que criou os dois. Aqui Adão está descrevendo como é que Deus criou ela a partir dele. Está dando para entender, irmãos? Então, a gênese do céu e da terra não é o que vai vir depois, é o que veio antes, é um colofão colocado ali. E esses toledotes aparecem em vários lugares de Gênesis. É Moisés colocando como é que ele foi compondo a escritura do Pentateuco. Mas o ponto que eu quero salientar aqui, e que já começa a aparecer no Sefer Toledot Noah, que é o Toledote de Noé, porque, agora vamos voltar para o 5:1. Então no 5:1 fala assim, este é o livro
Sefer Toledot. Este é o livro do Toledot, das relações de Adão. Isso aqui, ponto final. É o colofon do que veio do 2.5 até o 5.1 parte A. É a segunda tábua de documento. Agora, irmãos, no 5.1 parte B, já começa o Toledot Nohá, que é Noé que está descrevendo tudo que vem do 5.1 parte B até o 6, se eu não me engano, versículo 7. Versículo 9, aliás. Tudo que vem do 5.1 parte B até o 6.9 parte A é o relato de Noé. Eis a história de Noé. A palavra história também é Toledot no hebraico. O Toledot Nohá. Entendeu? Aí é Noé que está narrando. E o que Noé está narrando a partir do 5.1b? Noé está narrando que alguma coisa aconteceu depois da queda. Diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então o homem foi criado à semelhança de Deus. Os irmãos estão acompanhando? Aí o que acontece? Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão. Ora, Deus chamou os dois de Adão, foi Adão que chamou ela de Eva. Aqui nós começamos a ver o mistério da Trindade na criação do homem. Sabe por quê? Porque os dois são uma só espécie, são Adão. São a mesma ousia, a mesma substância. Eva não é diferente da substância dele. Então ela também é Adão. Mas a mesma essência, ousia, substância, subsiste em dois indivíduos concretos distintos. Eles são dois, mas é um Adão só. Assim também é a Trindade. É um Deus só, mas subsiste em três pessoas. Os irmãos estão vendo? Essa é a semelhança de Deus, a principal semelhança que o homem tem com Deus. O homem é uma espécie, uma essência que subsiste de forma concreta em mais de um. Isso faz lembrar a Trindade, irmãos. E para que isso fosse real, tem que ter homem e mulher. Não tem como ser só homem, masculino e ter mais de um indivíduo. A ciência está falando que dá. Essa ciência doida que não é ciência. Mas não dá. Aí, o homem criado como uma única essência subsistindo em duas pessoas, os dois são Adão, mas são dois indivíduos, assim como a divindade é uma, mas são três pessoas. Essa é a principal questão da imagem de Deus que nós expressamos para a criação, e criado à semelhança para poder mediar a glória de Deus como sacerdote. Foi assim que Deus o fez. E assim então poder exercer a realeza. Mas o que acontece? O homem cai. Aí quando o homem cai, olha como é que continua o versículo. Deus os abençoou e chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Mas esse filho gerado depois da queda, como é que o versículo continua? A sua semelhança. Já não mais a semelhança de Deus. Está dando para entender, irmãos? O homem perdeu a sua semelhança. Aí quando chega em Gênesis 9, conforme a gente leu aqui, e esse é o Toledot Beni Nohá, é o Toledot dos filhos de Noé, que ele aparece em Gênesis 10, versículo 1, como um colofão de tudo que veio do 6.9, parte B, até o 10.1. É a tabela dos filhos de Noé. Nesse terceiro Toledot, vai aparecer em Gênesis 9, o relato dos filhos de Noé, acerca da história, do qual Sem fazia parte, esse Sem que é pré-diluviano, que ficou vivo mesmo após o dilúvio, e morreu somente quando Jacó tinha 22 anos. Irmãos, é impressionante essa história. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, esse homem estava no mundo. Eu não sei se isso espanta você. Existiu um homem que quando Jacó estava, ou seja, toda a história de Abraão, de Isaac aconteceu, tudo aconteceu. O chamamento de Abraão, antes dele a divisão da terra com Peleg, tudo. A Pangeia virando mais de um continente, tudo aconteceu e Sem presenciou tudo, estando vivo. E só morreu quando Jacó tinha 22 anos. Então aqui tem um golpe contra o ceticismo,
que fala assim, a Bíblia não é correta, quem disse que tinha fonte confiável? O Sem estava lá. Qualquer um podia consultá-lo. Se os documentos dos filhos de Noé tivessem falha, qualquer um poderia ir lá onde estava a habitação de Sem e perguntar, o você ainda estava no mundo. Irmãos, essa escritura é a palavra de Deus. E Deus fez questão de mostrar como é que as coisas foram sendo feitas para que a nossa fé se baseasse em fatos. Está dando para entender? Só que nós estamos vendo isso aqui, mas o ponto principal que a gente quer ver é o quê? O homem foi perdendo aquela posição para a qual Deus o criou, que era sacerdócio e realeza. O homem gera uns filhos segundo a sua imagem, já não tem mais a imagem de Deus, e quando chega no capítulo 9, já no Sefer Toledot Beninohá, que é os filhos de Noé, você vai ver que está faltando uma coisa aqui, na ordem que Deus dá para ele. Quando você compara com Gênesis 1:28. O que está escrito aqui? Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos. Isso está lá em Gênesis 1, tá. O que mais? Multiplicai-vos e enchei a terra. Está lá em Gênesis. Tá. O homem dá conta de fazer isso ainda? Dá. Mas vamos continuar. E o que está faltando aqui que não está lá? Que está lá e não está aqui, aliás. Está faltando sujeitai, dominai. Sabe por que está faltando dominai? Porque o homem está dominado agora. Depois da queda, o homem não pode dominar mais nada. Deus fala que vai vir um medo, um pavor das criaturas, vem mesmo, porque o homem vai usar a ciência, vai usar ainda assim a sua capacidade mais elevada que os animais para poder pôr sob controle. Mas o domínio, a realeza acabou, irmãos. Por quê? Porque acabou a imagem. Se o homem não expressa a Deus, ele não pode dominar por Deus. Só quem está encabeçado em Deus pode exercer controle por Deus. A dignidade de Deus. O homem perdeu isso. Só que misteriosamente, irmãos, eu queria que a gente desse esse salto agora, lá para o Salmo capítulo 8, e nós notássemos uma coisa, que é impressionante naquele Salmo. Vamos lá, Salmos capítulo 8. A gente já leu esses versículos, eu pedi para a gente ler antes, mas agora vamos voltando e considerando. Quem foi o autor do Salmo 8? Davi. Davi escreveu o Salmo 8 1000 anos antes do Senhor Jesus vir. Então, 1000 anos antes de Cristo se encarnar, o Espírito de Cristo sobre Davi o inspirou a escrever esse salmo. Então, as palavras que nós temos aqui são palavras do Espírito Santo por meio de Davi. Quanto tempo fazia que a queda havia acontecido quando Davi escreveu esse salmo? 3.000 anos que o homem já havia caído. Que o homem já tinha perdido a imagem e, portanto, já tinha perdido a realeza. Não tem mais imagem e não tem também realeza por consequência. Mas parece que o Espírito Santo no Salmo 8 se esqueceu disso. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Você não tem como ler a carta aos Hebreus sem entender o Salmo 8. Tem muitas passagens, se a gente não entender, nós não vamos entender Hebreus. O irmão Delcio Meirelles costuma falar que Hebreus é Levítico virado ao contrário. Toda aquela coisa que parece um açougue, né? De oferta, sacrifícios, tipos de figura, está tudo ali em Hebreus. Sacerdócio, tudo. Mas o Salmo 8 é muito especial, porque ele não trata principalmente com a figura do reinado, da realeza, dentro de uma nação específica. Ele trata com o gênero humano, com o homem que Deus quer. Porque Deus não falou assim, façamos Israel a nossa imagem e semelhança. Entendeu? O irmão Gino sempre batia nessa tecla, irmão, Deus não disse façamos Israel. Os judeus depois ficaram achando que eles eram a última bolacha do pacote. Mas, irmãos, Deus queria o homem. Você acha que a queda, que Satanás frustrou o plano de Deus? Ou você acha que mesmo antes de criar, Deus já sabia de tudo? E como diz o irmão, ele já tinha uma carta na manga. Quando a queda veio, Deus já tinha preparado o antídoto. Amém. Louvado seja o Senhor. Como diz aquele cântico, anjo nem homem perscrutou o teu segredo, ó meu Senhor, que desejaste um com o homem ser bem antes da criação.
Do inimigo Satanás veio o pecado a me arruinar, mas nada pode mudar o amor que tens para me ganhar. E parece que aqui o Espírito Santo esquece a queda. Mas não é que ele esqueceu. É que nós vamos ver, depois lendo em Hebreus, como que ele vai fazer isso aqui ser possível depois da queda. Porque, irmãos, o grande ponto aqui, e que o Espírito Santo iluminou o autor de Hebreus, que eu creio que foi Lucas, ainda que ditado por Paulo, o grande ponto aqui é que esses versículos não parecem se encaixar com o que aconteceu depois de Gênesis 3. Porque nós já vemos em Gênesis 5 que o homem nem mais a imagem de Deus tem. E também não pode ter domínio. Mas olha como é que abre o Salmo 8. Vamos ler. Primeiro notando o título em itálico, tá? Porque isso aqui é o Espírito Santo que deu esse título para o Salmo. Muitos dos salmos nós não entendemos porque nós negligenciamos esses títulos aqui. E houve um irmão na história, no século XIX, que escreveu um livro chamado Os Títulos Proféticos dos Salmos. O nome dele é James William Turtley. Foi escrito em 1905 esse livro, foi um trabalho erudito que ele se dedicou em mais de 200 páginas a só estudar os títulos que estão nos Salmos. E esse título é muito interessante, porque ele fala assim: ao mestre de canto, ao músico principal. Segundo a melodia, os lagares. No Salmo 22 você tem o sofrimento vicário do Senhor e a sua ressurreição. E lá fala da corça da manhã. Aqui fala os lagares, Salmo de Davi. A palavra lagares aqui é também a mesma usada para getti em hebraico, que é o que significa, por um lado, lagares de uva, o lagar onde a uva é pisada, ou também a flauta de Gate. A flauta de Gate. Mas essa flauta, ela era de um lugar em Gate dos filisteus, aonde havia lagar de uvas. Por isso que as duas coisas estão associadas. E os melhores eruditos, inclusive o irmão James, ele diz que esse salmo era para ser cantado no lagar da uva na festa dos tabernáculos. Agora, se você estuda tipologia bíblica, você sabe que as festas solenes do Senhor se começa na Páscoa e termina nos tabernáculos. O do que é figura a festa dos tabernáculos, irmãos? No qual toda a colheita estava pronta, estava tudo consumado. E eles tinham que habitar em tenda 7 dias. 7 dias. Como símbolo de uma transição, de uma ordem que acabou, no número 7, para uma ordem eterna, no número 8. O que é isso, irmãos? O que representa a festa dos tabernáculos? O reino milenar. Por isso que se você estudar os sacrifícios na festa dos tabernáculos, você vai ver que eles eram 4 vezes mais holocaustos do que em qualquer outra festa. Sabe por quê? Porque em todas as festas Deus pede holocausto. A Páscoa Deus pede holocausto, né? Na festa das colheitas Deus pede holocausto. O que significa o holocausto, irmãos? A devoção que Deus merece receber. Porque o holocausto é a única oferta que é queimada inteira no altar. É um tipo da gordura, da parte mais excelente do animal, queimando inteiro para Deus. É Deus recebendo todo o louvor, toda a honra que lhe é devida. Por isso Cristo é o holocausto perfeito. Por isso as primeiras 3 horas da cruz ele estava ali como um holocausto, dizendo: eu te amo, Pai. Com minha vida e minha morte eu dou tudo que o Senhor merece receber. Ninguém nunca deu a Deus tudo que Deus merece receber, irmãos. Entre os anjos Deus não recebeu isso, entre os homens Deus não recebeu isso, mas um homem deu a Deus que Deus merece receber. Ele é o holocausto perfeito. Irmãos, e por mais alegre que nós estejamos, quando a gente canta que é o Senhor louvando o Senhor, você sabe que nós sempre precisamos da cobertura do sangue, porque o nosso louvor não é perfeito, o nosso amor não é perfeito. Se nós tivéssemos, irmãos, consciência do quanto Deus é digno, a gente até fala, mas o nosso entendimento é mental, não é por revelação, não é por entender realmente. Então, como diz o irmão John Milton naquele cântico dele, é débil o nosso coração e frio o sentir. Sentir o quê? A grandeza do nome de Jesus. Que tristeza, irmãos. Tudo que nós damos é um carneirinho de holocausto. Olha lá. Hoje, essa é a realidade. Mas na festa dos tabernáculos, quando vier o reino, mais ao te vermos vamos dar louvor mais digno a ti. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele dia nós estaremos glorificados,
sem pecado, sem Satanás, sem queda, sem nada. Puramente na presença dele. E aí ele receberá o holocausto que lhe é devido. Por isso que a festa dos tabernáculos, que tipifica o milênio, ali Deus manda oferecer mais holocaustos do que qualquer outro momento. É uma figura de que no milênio Deus será amado como ele merece ser amado. De que nós daremos a Deus o que é digno dele. Hoje, de modo triste, nós temos que confessar: o nosso coração ainda é fraco e o nosso sentimento ainda é débil ao Senhor. Irmão, se qualquer um de nós aqui tivesse noção do preço que ele pagou por nós, se ele por apenas 1 minuto, como diz o irmão Romeu, passeasse de forma imediata no nosso meio, nós infartaríamos nessas cadeiras aqui. Nosso coração não resistiria à doçura. Sabe por que nós não morremos, ou quase não morremos, como aconteceu com Moisés? Porque nós ainda estamos nessa queda, no corpo dessa morte, no corpo dessa humilhação, no corpo do pecado. E embora no espírito tudo já é vida, o corpo está morto. O corpo ainda é afetado pela morte, pela fraqueza. Está dando para entender? Mas Deus mandou estabelecer uma festa, a 7ª, a conclusão de todas, na onde os holocaustos são mais que dobrados. Porque finalmente Deus está recebendo tudo o que ele merece. Esse salmo era para ser cantado nessa festa, quando as uvas são esmagadas, quando o vinho da alegria ficou pronto, quando os holocaustos estão sendo queimados, mais que triplicados. Então ele é um salmo que aponta para uma profecia. Porque não tem outro jeito de você ler esse salmo. Parece, irmãos, que o propósito de Deus foi frustrado. Parece. Mas o salmo está no meio da Bíblia para fazer uma ponte com a realidade que nós vamos ver em Cristo naquele dia. Ele começa com um tom de alegria, não com um tom de tristeza. Você vê tristeza nesse salmo? Existe alguma menção de que o homem, depois de criado, caiu? Não. Você só vê o homem criado, dominando e reinando. Olha só. Então vamos ler. Depois de entender o que o título está falando, nós podemos entender o conteúdo. Um salmo alegre para ser cantado na festa mais alegre. Ó Yahvé Adonai nosso, quão magnífica em toda a terra, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, em Eclesiastes tem um versículo que diz assim: como vinagre na ferida é aquele que canta em dia de tristeza. O Espírito Santo diz que se o dia de tristeza, você não pode se alegrar. Você tem que chorar com os que choram. Você tem que se alegrar com os que se alegram. E chorar com os que choram. Quando Davi estava escrevendo esse salmo, era o tempo de alegria ou de tristeza, olhando do ponto de vista humano? Tristeza. E como que ele pode abrir um salmo tão alegre assim? E dizendo, irmãos, o que não era real na história do mundo. Porque quando Davi escreveu esse salmo aqui, eu quero só impactar os irmãos com esse ponto. Eu não, né? Posso o Senhor impactar? É que eu estou falando eu assim, porque eu sinto vindo do Senhor isso. Porque foi isso que fez o autor de Hebreus, irmãos, perceber a grandeza do que está escrito aqui e aplicar lá no capítulo 2 da carta dele. O Eclesiastes fala: como vinagre na ferida é o que canta no dia da tristeza. Você acha que o Espírito Santo ia descumprir o que ele estabelece? Que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O tempo do mundo depois da queda é de choro ou de alegria? Satanás foi deposto? Está preso? Não. O pecado já foi totalmente aniquilado do cosmos? Não. Ele foi tirado da face de Deus. João, capítulo 1, diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, carrega para longe o pecado do mundo, como diz a tradução literal. Ou seja, quando a obra do Cordeiro se concluir, a visão que nós vamos ter é Apocalipse 5. Todo ser estará dando louvor ao Cordeiro no trono. Mas isso ainda não aconteceu, irmãos. Satanás não foi deposto, a queda não aconteceu, não acabou totalmente ainda. As nações ainda estão em conflito, influenciadas por anjos caídos e demônios. A morte ainda escraviza e impõe pavor sobre as pessoas. Israel não está no lugar que é dele. A igreja, olha para a igreja, irmãos. Olha a condição do povo de Deus. Então, isso é momento de se alegrar ou de se entristecer?
se entristecer. E Deus fala que nós não podemos cantar no momento da tristeza. É como um vinagre na ferida. Mas o Salmo, o Senhor Jesus não tinha nem vindo ainda. A queda já fazia 3.000 anos que tinha acontecido. E o Salmo abre com esse grito de júbilo. E dizendo uma coisa: ó Yahvé, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra, não só em Israel, em toda a terra é o teu nome. Mas o nome de Deus estava sendo magnificado em toda a terra quando ele escreveu isso, irmãos? Não. Vamos continuar lendo, então. Da boca de pequeninos... outra coisa. Pois expuseste nos céus a tua majestade. A palavra expuseste aqui, na verdade, significa colocaste acima dos céus a tua glória. Quem que é a glória de Deus? É Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa tradução põe Senhor da glória. Mas no grego não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a glória. Fazendo acepção de pessoas. Então Tiago diz que o seu meio-irmão, que ele não ousa chamar de irmão, depois de ver quem ele era ressuscitado, é a glória de Deus. E aqui o Salmo está profetizando que no tempo em que Cristo estiver elevado na glória acima, vai haver um tempo que isso vai acontecer. Ele já está lá, mas ele não está exposto. Essa glória não é visível. Você olha para os céus e você não vê Jesus coroado. Mas aqui está dizendo que a palavra no original significa que Deus colocou acima do céu e deixou público. Quando esse tempo chegar, aí o nome de Deus será magnífico em toda a terra. Está dando para entender, irmãos? Por isso você vai ver que no Hebreus capítulo 2, o autor de Hebreus fala assim: nós ainda não vemos, mas já vemos algo. Pela fé nós já vemos algo, mas teve algo desse salmo que ainda não vemos. Então o autor de Hebreus começou a perceber que esse salmo era uma profecia. Porque, irmãos, o pecado, Satanás, as trevas, não pode frustrar o propósito de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Pois expuseste. Sabe por que o teu nome, Yahvé, é glorioso em toda a terra? Porque publicamente nós contemplamos a tua glória nos céus. Mas isso ainda não aconteceu. Cristo já está velado nos céus em glória, mas o mundo ainda não vê isso. Mas, irmãos, um dia o mundo vai ver. E nesse dia, quão magnífico em toda a terra será o teu nome, Senhor. Sabe, irmão, se essas coisas não mexem com o nosso coração, não nos leva a desejar, ansiar a vinda do Senhor, sim. Então, irmãos, o que ficou para nós? O que esse mundo tem para nós? O autor de Hebreus tem uma advertência até, depois nós vamos ver se der tempo, contra a indiferença em relação a essa verdade. Nós vamos ver também como é que esse salmo se liga ao capítulo 2 de Hebreus. Então, expuseste nos céus, expuseste a tua glória acima dos céus. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, os mais fracos estão no lugar que é deles, de acordo com o propósito de Deus. O inimigo está realmente todo calado agora? Não. A Bíblia diz que Satanás acusa os irmãos do Senhor de dia e de noite diante de Deus. Mas naquele dia, os pequenos estarão ocupando o lugar que é deles. E o inimigo estará calado, até mesmo selado no abismo. Mas vamos continuar. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Tem um selá aqui. Porque o salmista está olhando para o céu, olhando para a criação, e ele fala, diante de toda essa grandeza, aí ele dá aquele suspiro, por isso essa nota, selá, que é uma pausa para suspirar, de admiração. Aí ele pergunta, diante de toda essa grandeza, diante desse teu propósito, que é o homem? Que em hebraico aí é Enosh. Tem versões que trazem o selá, as outras não trazem. Uma pena, deveria trazer, selá. Que é Enosh. O que é Enosh? É o homem fraco.
Porque tem 4 palavras para homem no hebraico. Uma é Adama, da onde vem Adão, que significa pó. A outra é o homem tocado pela morte e enfraquecido, Enosh. A outra é Gibor, quando fala de força. E a outra é Ish, quando está falando da dignidade, quando o homem tem uma indignidade dele de caráter. Por isso que quando fala que Deus criou o homem à sua imagem, a palavra homem ali é Ish. Mas depois da queda, o homem passa várias vezes a ser chamado de Adama e Enosh. Adama e Enosh. Agora veja uma coisa, irmãos. Veja só, o salmista está contemplando tudo em beleza e perfeição, depois da queda. Então parece que o Espírito Santo está esquecendo do que aconteceu lá em Gênesis 3, né? Mas sabe por quê? Porque o segredo de tudo é se Deus vai conseguir ou não ter um homem que realiza isso. A questão aqui não é que se tudo caiu, a questão é se Deus pode ou não ter um homem que vai cumprir isso ou não. Irmãos, Deus vai ou não vai? Aliás, Deus tem ou não tem esse homem? Então está tudo tranquilo. Sabe por que embora o texto sagrado diz que nós não podemos cantar em dia de tristeza, mas o salmista está cantando, apesar do mundo estar em tristeza ainda, porque Deus já tem esse homem. E se Deus tem esse homem, está tudo seguro. Podemos cantar. Por isso que, como diz o cântico do irmão Lee, muito em breve o dia chegará, e todos bendirão, mas nas igrejas, hoje há tal gozo de antemão. Por que nós podemos cantar de antemão? Porque nós já vivemos a nova criação, irmãos. Claro, ela não está consumada, mas nós já vemos algo dela. Ou não vemos? Vemos? Então, o salmista pergunta quem é o homem. Ele não pergunta o que é Israel, porque o propósito de Deus é o homem. E é interessante que a palavra homem aqui é Enos, o homem fraco. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, para cumprir esse propósito, se você ler 2 Coríntios 13, está escrito o quê? Que certamente foi crucificado em? Os irmãos lembram? 2 Coríntios 13? Fraqueza. Para que o Senhor Jesus fosse o homem de Deus que cumpre esse propósito, ele precisou ser Enos. Ele precisou se fazer fraco. Então, o autor de Hebreus conseguiu ver no esvaziamento de Cristo, na sua encarnação, que o Salmo era profético, que o Salmo está falando de um tempo onde isso vai acontecer. E a chave para isso é que Deus encontrou um homem que, embora fraco, todavia obedeceu. Que se sujeitou às mesmas fraquezas que nós. Fraqueza não quer dizer pecado, tá? Eu estou falando de fraqueza que não é fraqueza moral. São as limitações da nossa espécie humana. Ele se sujeitou às fraquezas que são consequências do pecado, sem contudo ter o pecado que gerou as fraquezas. Quando o Senhor Jesus, irmãos, foi pregado, ele teve que estar extremamente fraco. Quem poderia estender seus braços e bater os pregos? Se ele não se fizesse o mais fraco de todos. Quando amarraram ele, ataram as mãos dele como se ele fosse um animalzinho levado para o matadouro. Todos olhavam e os soldados cuspiam na cara dele e se curvavam dizendo, salve rei dos judeus, e pegavam o caniço e batiam na cabeça dele. Quão fraco ele ficou. E o salmista está falando, que é Enos, para que dele te lembres? Do ponto de vista humano, Senhor, porque a nossa mente natural é apenas com grande poder que você vence o poder usurpador, mas Deus tem um caminho melhor. Por meio da fraqueza, ele vai abalar o império de Satanás. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. O hebraico fala o filho de Adão. Sabe por que também uma coisa interessante, irmãos? O Senhor Jesus é o homem crucificado em fraqueza. E ele, embora não seja pecador, caído, ele é o filho de Adão. Ele não é o Adão que caiu. Ele é o filho de Adão e o último Adão. Nunca chame o Senhor Jesus de segundo Adão, porque aí dá a entender que Adão perpetuou a espécie. Não, irmãos. O Senhor Jesus é o filho de Adão e o segundo homem.
Porque o homem está no propósito de Deus, o Adão caído não. Então o Senhor Jesus vem como homem e aniquila tudo que é de Adão, sendo ele o último Adão. Mas é filho de Adão, porque participa da natureza humana de Adão, sem ser o Adão que caiu. Isso parece meio complicado, mas não é complicado. É a linguagem de Deus. Tem irmãos, o Senhor é o segundo Adão. Já vi irmãos falando isso. Irmãos até muito sérios, mas irmão, a Bíblia nunca chama o Senhor Jesus de segundo Adão. A Bíblia chama ele de segundo homem e de último Adão. Porque homem ele é, Deus quer o homem. Deus não quer Adão. Entendeu? O Adão que é pó caído, Deus não quer. Mas o filho de Adão, que é o segundo homem, Deus quer. E quando eu e você estávamos antes de crer no Senhor, unidos ao Adão, nós éramos Adão. Uma vez perguntaram para o Maltimani, quantos homens estão no inferno e quantos estão no céu? Ele falou, no céu só tem um e no inferno só tem um. Só tem um. Porque só tem um Adão. E só tem um segundo homem, que foi o último Adão. Quem é o homem do céu? O Senhor Jesus, com todos os que estão nele como nova criação. E quem é o Adão? Quem é o homem que vai estar no inferno? Adão. Mas é só Adão? Não tem? Não, os outros estão tudo em Adão também. Então, irmãos, aqui é dito que o Senhor Jesus é o filho de Adão e homem. Como Deus conseguiu esse homem? Aí continua. Fizeste, no entanto, esse homem, por um pouco. E esse pouco aqui, de acordo com o autor de Hebreus, é tanto no tempo, como também na condição. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Essa tradução aqui não está tão precisa, porque fala Deus, o hebraico é Elohim. Elohim, o termo Elohim, que é plural para Deus, quando ele é usado sem a conexão do nome Yahvé, ou sem referência explícita a Deus mesmo, ele não está falando de Deus, ele pode estar falando de anjos. Então os irmãos vão ver, conforme a gente lê lá em Hebreus 2, que o autor de Hebreus fala que, usando a Septuaginta, ele fala que fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos. Está entendendo? Anjos. Aqui Deus no hebraico é Elohim, Elohim aplicado em Hebreus 2 é anjos. Então aqui não é Deus, não é que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, porque o sentido aqui é da glória do homem. Irmãos, e é claro que o homem é menor do que Deus, isso não tem novidade nenhuma. Agora, que um homem que está destinado a reinar por um pouco de tempo seja menor que os anjos, isso é interessante. Que o homem seja menor do que Deus não tem nada de surpresa. Mas que o homem que está destinado a reinar sobre os anjos por um pouco de tempo seja menor do que eles, isso é interessante. Por quê? Por quê? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Aqui Deus está descrevendo, então, que o homem que, fraco, sendo da espécie humana, em si mesmo é menor que os anjos, todavia, por pouco tempo. Porque quando o propósito de Deus se consuma, ele está acima dos anjos e coroado de glória. Dá dando para entender, irmãos? Mas esse salmo aqui, tudo que ele está descrevendo é uma condição de glória. É o homem coroado, é o homem fraco, todavia, vestido de glória, depois de um tempo. É o homem que por pouco tempo foi menor que os anjos, mas agora tem todas as coisas da criação sujeitas a ele. É o tempo em que os pequeninos cantam enquanto o inimigo e vingador está calado. É o tempo em que o nome de Deus é glorioso em toda a terra e todos os homens encontram no homem que está no trono o domínio perfeito. Irmãos, isso aqui aconteceu? Já? Quase que completamente não. Agora vamos lá para Hebreus 2. Daqui a pouco eu concluo. Isso aqui, irmãos, é tudo, sabe para que é tudo isso aqui? É só para nós termos uma ideia do que é o conceito de reino. Reino dos céus. Tá? Conforme a gente vai ver em Daniel na conclusão. Porque quando se fala de reino, reino dos céus, de domínio, as pessoas não entendem. As pessoas acham que reino dos céus, muito até no cristianismo, é um lugar que você vai quando você morrer. É o jeito que você tem para encontrar Jesus, é assim. Ou tenta espiritualizar tudo. Mas não é isso. Nós temos que entender o que é o reino.
tinha tido comunhão com os irmãos que nosso encargo seria falar sobre o reino vindouro, sobre o reino futuro, mas nós temos que entender o que é o conceito de reino na Bíblia. Por que essa questão é tão importante para Deus? Porque tem a ver com o eterno propósito de Deus. Agora, o autor de Hebreus no capítulo 2, vamos ler lá. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Ele diz que o assunto que ele vinha falando até o versículo 5 era a era vindoura, o mundo que há de vir. Irmãos, o que ele falou antes do versículo 5 em Hebreus? Qual que eram as coisas que ele vinha falando antes? O capítulo 1, por exemplo. Porque ele disse que o assunto era o mundo vindouro. O interessante é que se você não lê isso aqui, você não fica sabendo que o capítulo 1 ele estava falando do mundo vindouro. Mas ele estava. E aí nós vamos ver que ele vai linkar o Salmo 8 a esse mundo vindouro. Mas vamos ver antes do que ele estava falando. Porque ele fala assim, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Hoje esse mundo está parcialmente sujeito a anjos. Sabe por quê? Porque os anjos caídos que seguem a Satanás enganaram o homem se vendeu ao poder do pecado. Quando Satanás eleva o Senhor Jesus ao pico do monte e fala, olha, me adore e tudo isso será teu, porque essa glória, esses reinos me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Era mentira? Não era. Ué, mas Deus não tinha dado para o homem na criação? Deus não falou que era o homem que ia governar? Então quem entregou o poder para Satanás? O homem. Por isso Paulo vai dizer, eu sou carnal vendido à escravidão. Quem que vendeu? Adão, irmãos. Então tem que ser um homem que recupera. Está dando para entender? Agora o autor de Hebreus está falando que o assunto dele era o mundo que há de vir. Não o mundo que está sujeito aos anjos, mas o mundo que estará sujeito ao homem, com os anjos servindo ao homem. Os anjos servindo ao homem. Agora vamos voltar para o capítulo 1 de Hebreus então. Vamos ver onde estão as referências ao mundo que há de vir, porque ele está falando que ele está falando do mundo vindouro. Então nós temos que encontrar isso no que ele falou antes. Capítulo 1. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Os hebreus estavam achando que os anjos eram grandes, tão grandes que eles tinham que, na verdade, voltar para os anjos, para a legislação que foi entregue por anjos e desprezar a Cristo, o Messias. Então o autor de Hebreus fala, mas vocês não entendem? A qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Isso está escrito lá no Salmo 89, no Salmo 2. Tu és meu filho e hoje te gerei. Foi para anjos que Deus falou isso? Para quem que Deus falou isso? Para o filho. Tu és meu filho e hoje te gerei. Agora aqui tem um ponto, irmãos. Esse tu és meu filho e hoje te gerei, Deus está falando para o filho na sua condição divina ou depois dele ser homem? O que os irmãos acham? Homem? Sim. Por quê? Porque o Salmo 2 fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí quando o apóstolo Paulo está pregando em Antioquia, ele diz que Deus cumpriu ao ressuscitar o Senhor Jesus, Deus cumpriu o que está na Escritura. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa geração, não está falando da geração eterna dele como filho de Deus. Está falando, irmãos, da humanidade nascida da glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus se encarnou, a divindade entrou na humanidade. Mas quando Deus encarnado ressuscitou, a humanidade entrou na divindade. Está dando para entender? E a humanidade de Cristo nasceu da glória de Deus. Cristo era filho de Deus, mas apenas na sua parte espiritual. A sua parte humana não tinha nada a ver com Deus. Ela foi só concebida pelo Espírito Santo, mas não era divina, não era glorificada. Mas depois que ele ressuscitou, até humanamente ele está dentro da glória agora. E ele está dentro da glória para quê, irmãos? Porque o propósito de Deus é que o homem alcance a glória. E se Adão caiu, o último Adão não vai cair.
E como homem, ele vai entrar na sua glória, como diz em Lucas. Ele não está entrando lá como Deus, porque como Deus ele nunca deixou de ter glória. O ponto máximo do propósito de Deus, irmãos, eu não sei. Às vezes dá vontade de virar pentecostal e pular. Isso não mexe com você? Que agora tem um homem à direita de Deus. Tem um homem da nossa espécie glorificado e que vive por uma vida que não morre mais. Hebreus vai dizer que ele se assentou no santuário celestial e ele ministra pelo poder de uma vida indestrutível. Esse homem, como homem, ele foi glorificado. Ele nasceu da glória de Deus. Deus não tem só um filho divino agora. Ele tem um filho humano que tem toda a glória de Deus. E isso vai ser plenamente exibido quando? Na era vindoura. Por isso que até mesmo a geração de Cristo em ressurreição é um assunto da era vindoura. É disso que o autor de Hebreus vinha falando. Quantas vezes a gente lê isso e não percebe? Ele que está dizendo, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, desde o capítulo 1, ele já vinha falando do homem glorificado, do homem que alcançou o propósito de Deus. Vamos continuar. E outra vez, também está no Salmo 89. Aqui, a primeira parte está no Salmo 2. A outra parte está no Salmo 89. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Uai, mas ele já não era o filho? Já. Mas como homem, ele já era filho? Não. Quando Deus declara, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ele está falando do Deus encarnado. Mas quando ele diz que ele se tornou pai do Senhor Jesus depois da ressurreição, ele está falando do homem glorificado. A humanidade entrou para dentro da glória. Está dando para entender, irmãos? É nesse sentido que Deus se tornou pai do Senhor Jesus na ressurreição. Na encarnação ele já era filho. Na ressurreição ele se tornou filho. Na sua humanidade glorificada. Continua. E novamente, irmãos, esse versículo aqui é muito maravilhoso. E novamente, por que novamente? Você só pode falar novamente se uma coisa aconteceu já uma vez. E novamente ao introduzir o unigênito. E novamente, quer dizer que esse primogênito já foi introduzido uma vez. Quando que foi a primeira vez que ele foi introduzido? Como primogênito? Não. Quando foi que ele foi introduzido a primeira vez como primogênito? Introduzido no mundo. A palavra mundo aqui, no grego não é cosmo nem aion. Isso, irmã Márcia. Como A Magali? Pensei que era a Márcia que tinha falado. Perdão. Isso, Magali. Quando ele ressuscitou, ele foi introduzido no oikomene. A palavra mundo aqui é oikomene, significa lugares habitáveis. Lugar de habitação inclui todo o universo criado. O universo criado nunca tinha visto um homem que é Deus. E um Deus que é homem, glorificado. Quando ele ressuscitou, ele foi introduzido. Deus fez uma grande exibição do homem ideal. E ele já era primogênito. Aqui não está falando da encarnação. Tem irmãos que aplicam esse novamente, falando que ele foi introduzido a primeira vez na encarnação. Aí ele apareceu na criação encarnado. Mas, irmãos, quando ele estava encarnado, ele não era primogênito ainda. Aqui está dizendo que ele vai vir uma segunda vez como primogênito. Então significa que ele já veio uma primeira vez como primogênito. E ele só pode ser primogênito depois da ressurreição. Por isso que é depois da ressurreição que João 20 diz que ele diz: ide dizei aos meus irmãos. Ele não tinha chamado nenhum dos discípulos de irmãos antes. Porque não tem como ele nos dar a sua vida sem antes ter a redenção. Mas depois, irmãos, ele é o primogênito. Ele é o primeiro, ele é o protótipo do que vai acontecer com todos nós. Sabe o que vai acontecer conosco? Sabe o que vai acontecer conosco? Nós seremos glorificados com a mesma glória dele. Irmãos, isso é mais alto se Deus tivesse dado condição de arcanjo. Sabe, tem um cântico poético, não quero desmerecer os irmãos que cantaram esse cântico, né, que fizeram. Eu até gosto de cantar ele do ponto de vista poético, de saudade do Senhor, mas de letra não dá, irmão. O cântico fala assim: quem me dera ser um anjo
e poder voar aonde você está. Oh, irmãos, de ponto de vista de saudade é muito bom. Mas Deus te preparou uma coisa maior que os anjos. Deus vai fazer de você um filho como o primogênito. A mesma glória do Senhor Jesus vai ser a sua. E você está em Cristo. É muito mais que arcanjo, que anjo, que qualquer coisa. Então ele foi introduzido quando? E novamente é o introduzido primogênito. Quando que ele foi introduzido como primogênito? Quando ele ressuscitou. Foi a primeira introdução dele como primogênito. Mas ele vai vir uma segunda vez também como primogênito. E o que vai acontecer? Quando ele, aqui, nesse versículo 6, prova que o autor de Hebreus estava falando de quando? De agora ou da era vindoura? Da era vindoura. Então é por isso que no 2,5 ele está falando. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. A ressurreição dele, para que ele fosse filho de Deus humano glorificado, é um assunto para a era vindoura. A introdução dele uma segunda vez como primogênito, na vinda dele, é um assunto da era vindoura. É tudo sobre a era vindoura. Aí tem irmãos que falam assim, esse negócio de reino, esse negócio de profecia. Não, olha, quando nós amadurecemos, vamos deixar de lado esse negócio de profecia de reino, não é? Isso aí é muito complicado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Nós podemos achar complicado, mas nós não podemos ficar indiferentes por acharmos complicado. Porque se você e eu, ai de mim e de você, se ao falar dessas coisas aqui nós queremos ficar indiferentes, assim, é muito complicado, deixa isso para lá, a carta aos Hebreus inteira tem uma exortação muito séria para nós. Ela diz que aqueles que desprezam isso serão desprezados por Deus. Ela diz que se você se torna negligente desse jeito, você mais para frente irá apostatar. Se você não considera as coisas do reino importantes, você irá apostatar. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo. E ela fala que se você não considera isso importante, você é criança. Embora devesse ser adulto. Ela diz que esse assunto do reino é o assunto que está ligado a Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Que ele dizia, temos muito que dizer, mas difícil de explicar, porque vocês se tornaram, como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer? Complexos em ouvir. Não é isso. Não, vocês se tornaram negligentes. A palavra negligentes ali significa passivos, não querendo ouvir. Irmãos, eu também acho difícil algumas coisas das Escrituras, mas que elas não sirvam para me tirar a fome. Que a dificuldade sirva para que nós aprendamos como Moisés, tirar mel da pederneira. Está difícil? Então, Senhor, abre para mim. Não deve ser um desencorajamento. Porque se houver desencorajamento nesse assunto, o autor de Hebreus fala assim, vocês se tornaram negligentes. Vocês irão apostatar. E o próximo passo depois da apostasia é viver deliberadamente em pecado. Aonde não há esperança da parousia, vai ocorrer a apostasia. A palavra profética, de acordo com Pedro, foi dada, sabe para quê? Para como uma candeia brilhar no nosso coração, antecipando o nascer do dia. Se eu não tenho amor, irmãos, por essas coisas, outros amores vão dominar meu coração. Se a profecia não é importante para mim, se as glórias do reino não cativam o meu coração, eu vou esfriar. Vou me envolver com um monte de coisas mundanas, carnais, terrenas. É o que vai acontecer. Fatalmente vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Todo aquele que não se preocupa no coração com a parousia, com as profecias, com o reino, com o anseio do rei e do reino, vai esfriar. Enquanto Paulo compara a esperança vindoura a um capacete que protege a nossa mente. Tende por capacete a esperança da salvação. Não é uma salvação de agora, é a salvação futura. Mas acaso quando nós falamos da vinda do Senhor, do milênio, do reino do Senhor, nosso coração estremece, irmãos, nós exultamos. Até o Espírito Santo diz que essa é uma condição para nós sermos considerados casa de Deus naquele dia. Cristo como filho sobre sua casa, qual casa somos nós? Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Ao falar dessas coisas, nós exultamos. Eu não estou dizendo que você tem que entender tudo, mas você tem que exultar.
Puxa, irmãos, como que eu não vou exultar sabendo que o Filho de Deus está glorificado? Como que eu não vou exultar sabendo que Ele vai vir e vai remir todas as coisas? Como que eu não vou exultar sabendo que Ele já é vida dentro de mim e ministra por uma vida indestrutível e que está acessível a mim no Espírito? Irmãos, essas são coisas para nós exultarmos. Agora, eu sei que eu já passei do tempo, mas vamos só concluir mais um pouquinho aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, depois a gente dá uma paradinha. Como se já não bastasse ele falar, e novamente ao introduzir o primogênito, sabe esses versículos aqui, irmãos, outra coisa, são citações que o autor de Hebreus está fazendo do Antigo Testamento. Ele citou já o Salmo 2, citou o Salmo 89, aqui ele está citando Deuteronômio, na versão Septuaginta, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo, lá em Deuteronômio 32, no final da bênção de Moisés, Moisés fala, prostrem-se diante dele todos os anjos. Quando o propósito de Deus se consumar em relação à igreja e a Israel, os anjos serão ordenados a adorar o homem que está no trono. E aí Deus ficará satisfeito. O homem alcançou o trono. Pode não ser o Adão, mas é o filho de Adão. É o segundo homem. Continua. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz vento e a seus ministros labaredas de fogo. Isso é o que os anjos são, essa citação do Salmo 104, versículo 8. Mas acerca do Filho, ele vai citar o Salmo 45. Veja que o autor de Hebreus está citando a própria escritura do Antigo Testamento para provar que já estava lá esse propósito. Não havia a revelação dele, mas ele estava lá. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Isso está no Salmo 45. E ele está falando do Filho. O Pai está chamando o Filho de Deus. Deus Pai está chamando Deus Filho de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então do que ele estava falando aqui? Do mundo vindouro. Por isso que no 2,5 ele está falando que o assunto era o mundo vindouro. Agora eu fico impressionado, irmãos, com irmãos que falam assim, não, nós temos que se importar só com Cristo. Deixa esse negócio de profecia, de reino vindouro, deixa isso para lá. O que importa é Jesus. E você ama tanto Jesus que despreza o que Jesus quer que você saiba? Eu nunca vi isso. Deixa eu usar o Jonatas e a Isabelle como exemplo. Eu duvido que um pedido da Isabelle é desprezado pelo Jonatas. Duvido. Olha, hoje no café da manhã, depois a gente corta essa parte do vídeo. Meu irmão, ele passou assim com 2 pratos, ele estava sentado ali, quietinho, a gente conversando, e ele está quieto. De repente ele levantou, lá vem o Jonatas com 2 pratos, com um ovinho quente saindo fumaça. Ele não pegou o ovo que estava frio. Ele esperou sair uma porção nova, quente, de ovinho, de omelete, assim, pôs o pãozinho todo ajeitadinho, pôs para ela. Por quê, irmãos? Se você ama a pessoa, até os gostos dela você ama. Não tem jeito. Agora os cristãos falam, nós amamos o Senhor Jesus. Aí, irmão, vamos falar do rei dele. Não, mas isso é complicado, vamos ficar com Jesus. Uai, é Jesus que quer o reino, que quer te fazer cordeiro com ele no reino. Aí você não quer saber do reino, mas quer ele. É como diz o irmão Gino, deixa essas profecias de Daniel de lado, vamos ficar só com Jesus. Aí o irmão Gino falava, irmãos, mas foi Jesus que apelou a Daniel, mandou ler Daniel e entender Daniel. Como que você pode falar que você quer Jesus e não quer cumprir o que ele mandou? O que o Senhor falou? Aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Esse amor meio esquisito aí que faz você querer Jesus e desprezar as palavras dele, é estranho. E tem um monte de irmãos por aí falando isso hoje. Irmãos, vamos ficar só com Cristo. Tudo está em Cristo. Estou crescido, estou tão maduro que eu só pego Cristo, não quero saber nada do reino dele. Uai, que divisão doida é essa, irmãos? É o autor de Hebreus que vai dizer para nós que nós não podemos desprezar essas coisas. E que se nós não temos interesses nelas, nós não temos parte no sumo sacerdócio de Melquisedeque. Você quer ficar de fora? Ou isso aqui vai provocar no nosso coração um maranata? Eu quero cooperar para isso aqui virar verdade, na experiência. E quanto mais nós nos debruçarmos e amarmos e querermos e orarmos,
Isso aqui não te faz ficar frouxo para servir a Deus. Isso aqui te dá energia, te dá poder, porque você sabe, o rei está vindo. Mas se você não estuda, não quer saber dessas coisas, aí a vida cristã vai virando essa frouxidão. A leitura da Bíblia vai virando uma coisa chata. Já li aqui, deixa pra lá. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é cuidadoso até nisso. E novamente, quantos nós lemos aqui, não passamos o novamente? Mas o autor de Hebreus, pelo Espírito, viu novamente. Paulo, quando lia Gênesis, falava, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. E não diz descendentes, como se tratasse de muito, mas ao seu descendente, que é Cristo. Até o singular e o plural era avaliado. Irmãos, esse é o... Sabe, eu só queria dizer isso para os irmãos, é com esse amor que a gente tem que ir na Escritura. É com esse amor, esse ardor. Porque se nós o amamos, nós guardamos a sua palavra. Isso é um raio-x, e foi ele que definiu isso, irmãos. Você despreza a palavra dele, fala que ama ele, mentiroso. Você não ama ele. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não vigia, você não se cuida, você não santifica, despreza a comunhão da igreja, ama a Deus coisa nenhuma, mentiroso. Não estou dizendo que os irmãos são isso, estou falando hipoteticamente, tá? Porque se a gente não amasse, a gente não ia estar aqui ainda mais me suportando aqui tanto tempo. Se fosse alguém mais melhor, né? Mas eu aqui ainda por cima. Mas vamos continuar aqui, ó. Ele está falando do reino vindouro. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, Salmo 102 agora. Ele vai citar o Salmo 102. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha direita. Salmo 110 agora, o salmo mais citado do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, até que eu... Quem vai pôr, irmãos? O Pai. Então não é a igreja, vamos lá, vamos apressar, vamos fazer projeto aqui. Não é não, irmão. Tem uma hora determinada. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. E quando isso acontecer, vai ser nessa era ou na era vindoura? Então é do mundo vindouro que ele está falando. Você vê que o capítulo 1 inteiro de Hebreus está dedicado à era vindoura. Aí, vamos concluir com isso aqui. Vamos lá para o capítulo 2 agora. Por esta razão, porque é muito grande essa era vindoura, é muito grande o propósito da plena salvação de Deus para nós. Tem muito a ver com o supremo propósito de Deus em Cristo. Por esta razão, ele vai fazer a exortação. Então, irmãos, isso aqui serve para mim, para você e para qualquer irmão que achar que essas coisas podem ser desprezadas. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que verdades que ele estava falando? Do reino vindouro, do rei, da glória, do propósito de Deus. Aí tem irmãos que falam para você, se apega a Cristo e despreza isso aí. O que você vai fazer? Você vai ouvir o irmão supostamente espiritual que está falando isso, não estou dizendo que ele é espiritual, mas ele pode estar equivocado, ou você vai ficar com o que o Espírito Santo está falando aqui? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se você não se apegar, é o Espírito Santo que está falando que você vai se desviar. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos... Qual palavra que foi falada por meio de anjos? Os mesmos anjos que ele já tratou no capítulo 1. A palavra da lei de Moisés, a palavra sinaítica. A lei foi mediada por meio de anjos. O canglor das trombetas eram anjos tocando. Se você ler Deuteronômio 33, quando começa a bênção de Moisés, Moisés vai dizer que quando Yahvé desceu no Sinai, havia miríades de anjos cercando a sua glória. E o fogo da lei estava à sua direita. E o seu brilho resplandeceu desde o Seir até o Monte Parã. Mas estava cheio de anjos tocando trombeta. Foi os anjos que fizeram o anunciado da entrega da lei. Mas, irmãos, quem que fez o anúncio do Evangelho e da palavra da plena salvação de Deus? Foi anjos ou foi o Filho? Foi o Filho. Então, qual que é mais sério?
Agora, veja só como é que o autor de Hebreus vai nos exortar aqui, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, se aquilo que foi dado pelos servos angélicos não passou despercebido e foi punido quando foi negligenciado, como escaparemos nós? Que quem fala para nós agora não é anjo. Quem fala para nós agora é Cristo mesmo, por meio do Espírito Santo, no ensino dos apóstolos. Como escaparemos nós se negligenciarmos, se formos alguém que fala, isso aí não tem muita importância não. Se negligenciarmos tão grande salvação, essa expressão, tão grande salvação, está incluído então o quê? A salvação do espírito, a salvação da alma, a glorificação do corpo, para sermos participantes da glória como ele já foi glorificado, a fim de termos herança no seu reino. Tudo isso é uma grande salvação, não é uma salvação pequena. Que Deus te tire do inferno e te leve até o posto de glória no trono, irmãos, isso é uma grande salvação. E como escaparemos nós se formos negligentes para uma tão grande salvação? E que, diferente do Antigo Testamento na Aliança Sinaítica, não começou a ser enunciado por meio de anjos. Como é que essa grande salvação começou a ser anunciada? Ele vai falar. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. O pacto da velha aliança foi enunciado por anjos. O pacto da nova aliança com a plena salvação foi anunciada pelo Senhor. Qual que é mais sério? Se lá eles não escaparam, como que nós vamos escapar se formos negligentes? Se no nosso coração agora, até mesmo nesse momento, irmãos, houver um desprezo para com relação a essas coisas aqui, cuidado. Porque é o que Deus está falando, não estou ameaçando ninguém, é o autor de Hebreus que faz essa santa ameaça exortativa para o nosso bem. Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que são os apóstolos, ou testemunhas oculares, né? Então o autor de Hebreus aqui parece que não foi alguém da primeira geração, porque ele fala, foi-nos confirmado pelos que a ouviram, o que me leva a entender que foi Lucas, então, o autor da carta. Ainda que Paulo estivesse por trás do pensamento, ditando. Mas os termos gregos que se usa aqui é de Lucas. Até os termos gregos que aparecem na carta aos Hebreus são os mesmos que aparecem em Lucas. Só em Lucas e em Atos, interessante, né? Foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, os milagres e prodígios eram uma antecipação do reino. Como é que você queria provar que Jesus era o rei? Cura em nome dele, porque as curas é o que vai acontecer quando o rei estiver reinando. Os apóstolos pregavam o evangelho e testemunhavam de que Jesus era rei e faziam curas para dizer, ele de fato é rei. E Deus deu testemunho. O Senhor falou, depois o Espírito Santo foi enviado por meio dos apóstolos, fez sinais para provar que aquilo era verdade, e agora nós vamos negligenciar? Nós vamos negligenciar o rei e o reino que vem? Na aliança sinaítica morreu sem misericórdia quem transgrediu. Quanto mais elevado é a posição, mais responsável nós nos tornamos para com ela. Cuidado. Então ele fala. Aí no 2,5 vem aquilo que a gente já leu. Pois, isso tudo é porque não foi a anjos, essa grande salvação está ligada ao mundo vindouro. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E nós vimos ele falando no capítulo 1. Antes, alguém, eu vou concluir aqui, em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, esse estilo sagrado do autor de Hebreus, né? Alguém em certo lugar. Que certo lugar é esse? É o Antigo Testamento. É como não tinha capítulo nem versículo e tudo era em pergaminhos, em rolos. Então se você, é um jeito do rabino, do mestre, falar assim, se você está versado, você vai lembrar que em algum dos rolos está escrito isso. E aí ele faz a citação do Salmo 8 que a gente leu. Ligando o Salmo 8 ao mundo vindouro. Alguém em certo lugar, lá no Salmo 8 nós já sabemos, porque tem capítulo e versículo agora, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Lá fala Deus, aqui fala anjos, tá vendo? Porque a Septuaginta aqui é importante. E de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aí ele vai explicar agora o que o texto do Salmo 8 está falando. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Então, quer dizer, o autor de Hebreus entendeu que pelo salmista falar que estava sujeito, mas não está, é porque vai estar no futuro. É uma profecia. E aí ele vai dizer aqui, irmãos, tanto isso é verdade que nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, como o Salmo profetizou. Mas uma parte do Salmo nós já vemos. O que nós já vemos? O que nós já vemos, irmãos? Nós já vemos aquele homem. Nós não vemos o reino do homem, do Filho do Homem. Nós ainda não vemos a glória, mas nós já vemos o Rei. Amém? Nós já sabemos que ele é Rei. O mundo não sabe, nós não vemos ainda todas as coisas a ele sujeita, conforme está profetizado no Salmo. Mas nós já vemos aquele homem. Que homem é esse? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, nós já vemos isso ou não vemos? Então vamos lá. Se o homem já está no trono, você acha que o reino vai vir ou não? O mais difícil Deus já fez. Quem pode mais, pode menos. O que é mais fácil? Colocar Jesus à direita dele no trono ou trazer o reino para esse mundo? O que seria mais difícil para Deus fazer? A maior dificuldade era colocar um homem lá, irmãos. Isso aí Deus já fez. Você acha que agora ele vai falhar? Nós não vemos todas as coisas a ele sujeita, mas já vemos o homem no trono. Então, como diz o texto lá de 2 Samuel, né? Lembra lá em 2 Samuel, quando 2 Samuel não, 1 Reis, quando Adonias se exaltou? O que está escrito lá? Adonias, Davi estava velho, eu reinarei. Quem mais pode ser mais querido que eu? Eu reinarei. Mas Davi tinha falado o quê? Com uma promessa de juramento. Que Salomão se sentaria no seu trono. Aí o Adonias, irmão, olha que coisa interessante, que figura ilustrativa maravilhosa essa. Adonias foi lá, chamou o Joabe, o principal capitão de Davi, chamou Abiatar, um dos sacerdotes de confiança, chamou o povo, chamou todo mundo. Falou, vamos, começa a tocar o larido aí, porque quem vai reinar sou eu. É isso aí. Começou a fazer banquete, dar festa. Enquanto isso, Batseba chegava diante de Davi e falava, meu senhor, Batseba tem que ser, somos nós ali, irmãos. Tem que ser como nós ali. Ela chegava e falava, o senhor não jurou a tua serva, dizendo que Salomão se sentaria no seu trono? Davi falou, mas tão certo? Com juramento. Mas então por que Adonias está se exaltando? Se o trono não é dele. Davi falou, traga aqui Zadok, traga o chifre do óleo e a minha mula, e unjam Salomão, porque tão certo como eu viver, eu juro, Salomão se assentará no meu trono. Irmão, você acha que a palavra de Davi, que teve juramento, não podia voltar atrás, é maior do que a de Deus? Davi jurou que Salomão é que ia reinar. E assim como Adonias, Satanás está parecendo pintando e bordando. O reino é meu, vai estar trazer o anticristo, fazer festa. Mas quando estiver no auge da festa, assim como foi com Adonias, no auge da festa, tocou a trombeta. E a trombeta dizia, viva o rei Salomão! Sabe o que Adonias fez? Sabe o que Joabe fez? Opa, deu errado. Porque é assim, irmãos, Adonias, que significa aquele que é orgulhoso, é uma figura do anticristo, de Satanás com o anticristo. O orgulho cega. Parece que eu vou reinar mesmo. Vamos até fazer festa. Mas quando Adonias estava no auge da sua festança, a trombeta do rei Davi tocou, proclamando Salomão rei. E aqueles tiveram que se esconder. Assim também, quando Satanás, por meio do anticristo, estiver no auge do governo desse mundo, a última trombeta vai tocar. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se a palavra de Davi não caiu por terra com juramento, muito menos a palavra do Pai, que jurou. E a Bíblia diz em Hebreus que Deus procurou alguém superior para jurar. Aí não encontrou. E jurou por ele mesmo.
que Deus jurou, irmãos? Que o Senhor Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, então o reino é dele. É esse reino que nós estamos aguardando. E ele vai vir, irmãos. E que nós nos apeguemos a essa palavra para que dela não nos desviemos. Que seja o assunto do reino aquilo que gera expectativa no nosso coração no tempo do fim. Porque onde não houver expectativa da parousia, vai haver apostasia. Que o Senhor guarde o nosso coração. Perdão por me estender, mas eu acho que essa introdução era necessária. Espero falar menos nas outras vezes. Amém.